Nessa semana nós temos uma leitura dupla na Torá, duas parshiot, serão lidas duas porções que se chamam Matot e Masei. Traduzindo ao pé da letra, Matot faz alusão às tribos de Israel, mas a palavra Mate, em hebraico Matot é plural, significa também bastão, cajado, e Masei são as viagens, Nesiot, as jornadas do povo de Israel, durante a travessia do deserto, durante 40 anos. E aqui essas duas parshiot essas duas porções são lidas juntas no mesmo Shabat, que não ocorre necessariamente todos os anos. De qualquer forma, o Rebbe nos explica o significado dos nomes dessas parshiot, dos títulos delas e o que eles transmitem, qual a mensagem embutida no próprio nome em termos espirituais. Então, o Rebbe começa nos dizendo sobre Matot. Matot seriam os bastões, cajados. Faz alusão às tribos de Israel, mas são chamados como bastões. O que é um bastão, diz o Rebbe? O bastão, ele é um bastão de madeira. Isso é uma bengala, um bastão, um cajado. Mas qual a diferença entre o bastão e o ramo ou o tronco da árvore? Uma árvore, enquanto ela não foi ceifada, não foi cortada, então ela cresce, ela resplandece, ela dá frutos, etc. No momento que se cortou o ramo, se cortou o tronco, se cortou a árvore, então disso se faz um bastão, mas esse bastão já é uma coisa estática, que não tem vida e não tem crescimento, nem sequer crescimento vegetativo, não se movimenta por si só, não cresce, não produz. Esse é um cajado, um bastão em contraste com a árvore, com a madeira, quando estava em forma de árvore originalmente. Assim também nos diz o Rebbe, o mesmo ocorre com a nossa alma. A nossa alma, ela deriva de uma fonte espiritual muito elevada, Ilana de Chaya, como árvore da vida. Ou seja, quando ela estava conectada com a terra, com a sua raiz, com a sua fonte, então ela crescia, produzia, se elevava. Mas a nossa alma, como foi incorporada aqui nesse mundo, quando ela desceu para o plano físico e terrestre, ela se encontra desconectada, como o bastão, que já não está mais ligado à árvore e à terra, e portanto ele não se movimenta, ele não cresce, ele não produz. Assim a nossa alma se encontra nesse estado aqui no plano terrestre, no mundo material. A segunda parashá, cujo título é Masei, Masei significa ali literalmente jornadas ou viagens, também indica a viagem da alma para esse mundo, que a alma desceu de alturas celestiais muito elevadas, e de lá ela acabou chegando, sendo enviada, fez essa longa e tortuosa viagem, chegando até o plano terrestre e material. Isso afeta a alma sem dúvida alguma. Mas, nos diz o Rebbe que por trás de ambos os conceitos, tanto Matot como Masei, tanto os bastões como as viagens, que eles simbolizam e representam o descenso da alma, a descida, a quase queda espiritual que a nossa alma tem ao chegar a esse mundo, se desvinculando da sua raiz e, por assim dizer, viajando para muito longe. Mas o Rebbe nos fala que no final das contas, conforme é trazido na Hassidut, Yerida Zu Tzorech Aliyah, o objetivo desse descenso, a finalidade dessa descida é uma elevação maior que a alma vai ter. E por isso também se encontra no próprio título de ambas as parshiot o lado bom e positivo que representa o ideal, o motivo final dessa expedição. Então, está certo que por um lado o ramo, quando está na terra, ele cresce e ele produz, mas em contraste com ele, o bastão, quando aquele pedaço de madeira se converteu num bastão, num cajado, aquilo fica algo firme, sólido, duro, enrijecido e que não pode ser mais que não é balançado nem pelo vento e nem que está suscetível a todo tipo de coisa. Isso representa algo sólido e firme, não é consolidado. Assim também se diz que essa descida da alma, no final, ela tem como objetivo justo enrijecer o nosso caráter, fortalecer a nossa espiritualidade, de forma tal que a gente se torne como um bastão forte e firme em termos espirituais, em termos judaicos.
E da mesma forma, Mas'ei, viagens aqui indica não apenas a viagem de ida da alma, quando a alma saiu do patamar elevado que se encontrava para descer aqui no plano inferior, no plano terrestre, mas Mas'ei, viagens no plural, indica também o caminho de volta, que é justamente essa viagem, essa expedição aqui para o plano inferior, quando a alma mesmo estando nesse habitat contrário à espiritualidade, nesse habitat até hostil à espiritualidade, mas mesmo assim, mesmo estando nesse plano, a alma consegue se prevalecer, consegue se manifestar, cumprindo Torah e Mitzvot, preservando os princípios, etc. Então isso Mas'ei, isso possibilita a ela também uma viagem mais elevada para um plano superior, maior, mais elevado do que o seu plano original, de onde ela descendeu. Então esse também é o objetivo da descida da alma, produzir uma viagem de volta, uma elevação maior no seu retorno. Da mesma forma também se diz que quando nós falamos, quando nós lemos na Torá essas duas parshiot juntas, Matot e Masei, então isso indica também a união entre paradoxos, porque Matot, como nós falamos, é um bastão. Bastão enrijecido é uma coisa estática e parada. Já Masei é viagem, caminhada, jornada, uma coisa flexível que se movimenta. Então se diz que isso expressa também a grandeza do judaísmo, e essa atitude polivalente, que por um lado, quando se trata de princípios judaicos, nós devemos estar fortes como um bastão, uma coisa que não se move, não se mexe com isso, não se modifica, não se reforma, não se altera, porque isso é algo divino. Em relação aos nossos princípios, a gente deve estar firme como um bastão. E se diz que justamente essa firmeza, essa determinação é aquilo que possibilita que o judaísmo sempre esteja evoluindo e crescendo. Quando nós estamos vinculados aos nossos princípios, firmes nos nossos princípios, então através disso a gente fica numa constante viagem de elevação, de evolução. Isso seria o significado da leitura dupla, ou combinando o nome, o título das duas parshiot juntas, Matot e Masei.